Como pode um país que escoa milhões de toneladas de soja e commodities por ano ter regiões que ainda passam fome, como o Centro-Oeste, pioneiro dessa exportação? Como pode? Como pode? Como pode? Essa é a pergunta bordão deste trabalho. Tentaremos responder essa pergunta adiante, porém, como pode mesmo? Como pode um país com tantas proporções, com tanta importância mundial, econômica, um país no qual possui um PIB alto e um IDH não muito alto? Como pode? Tentaremos explicar ou justificar o porquê de, não somente o Brasil, mas também alguns países possuem um PIB alto, porém um IDH não muito alto. Em contraproposta, países com PIB menor e um IDH mais alto. Então, assim, tentaremos responder essas perguntas e outras durante o decorrer deste trabalho. Um dado importante que vai dar um bom embasamento para a gente discorrer o trabalho. Como pode, falando de um aspecto geral brasileiro, a ONU ter registrado durante os anos de 2021 a 2023, registrado neste período, cerca de 3,9% da população brasileira, o que equivale a mais ou menos 8,5,4 milhões de brasileiros durante esse período estiveram ou passando fome ou com insegurança alimentar. Tentaremos justificar isso e muito mais, apesar de ser algo muito esquisito, muito estranho, difícil de se justificar, porque são motivos banais os quais ainda fazem com que isso seja pertinente no Brasil. Então, juntamente com o Colégio Desafio e a professora Camila Silvério dos Reis, que proporcionaram esse desafio de gravar esse trabalho, de fazer esse trabalho tão difícil, tão delicado, um tema tão delicado e difícil. Mas a gente consegue. Então, vamos que vamos, senta que lá vem a história. Se tem outro termo que vai se repetir frequentemente ao longo deste trabalho, além de como pode, é, infelizmente, periferia. Por quê? Periferias são localidades das quais estão situadas longe dos centros urbanos, caracterizadas por baixa renda. Um exemplo clássico foi as periferias em volta de Brasília, que surgiram ali no entorno da década de 1958, graças à construção de Brasília, os quais os construtores foram os candangos, né, aqueles que fizeram o trabalho braçal, até porque em cima estava Juscelino Kubitschek, no qual deu a ideia de construir Brasília, de construir uma capital no meio do país e trazer o desenvolvimento para a região centro-oeste, e o arquiteto Oscar Niemeyer. Desse modo, deu-se a construção de Brasília, os candangos, os construtores que normalmente vieram de regiões rurais e distantes de Brasília, espalhados pelo Brasil, vieram para construir Brasília, fazer o trabalho braçal. Estes, após a construção de Brasília, ficaram espalhados pelas periferias de Brasília, pelas periferias do Centro-Oeste. Então, ficaram em volta de Brasília, do centro do Distrito Federal. Então, periferia é basicamente isso. Locais de baixa renda, onde estão localizados aqueles com não muita qualificação, muitas vezes, e que precisam de muita assistência social. Estes são os locais onde mais registram casos de fome, onde as pessoas vivem em instabilidade alimentar, justamente pela baixa renda e pela vulnerabilidade e desigualdade social. A região sudeste do Brasil, da mesma forma que a região centro-oeste, também apresenta grandes periferias. Duas delas, talvez as maiores do país, no Rio de Janeiro, a comunidade da Rocinha, e em São Paulo, de Heliópolis e Paraisópolis. Mais ou menos, Paraisópolis guarda cerca de 50 mil habitantes, então pensa na densidade demográfica daquele lugar. Curiosamente, os estados dos quais mais tem pessoas que passam fome na região sudeste é São Paulo e Rio de Janeiro. Dois estados extremamente ricos e fundamentais para a economia brasileira, turística, turismo, no caso do Rio de Janeiro, e industrial, São Paulo. Nós temos diversos centros industriais, como a Faria Lima, a Paulista, a São José dos Campos e por aí vai.
Então, o que certamente pode causar tanta fome em um estado com tanta importância econômica como São Paulo? Bom, o número de pessoas passando fome se dá principalmente devido à densidade demográfica, no qual existem muitas pessoas, é uma população muito alta, cerca de 10 milhões no centro de São Paulo, espalhados por São Paulo, então é muita gente para pouco espaço, causando uma alta densidade demográfica. É justamente isso que implica a fome nessa região. Até porque nos centros da cidade a gente consegue ver moradores de rua, a gente consegue ver pessoas vivendo sem casa, pessoas em alta vulnerabilidade social. Então, a fome nessas regiões ela é muito, muito, muito visível aos olhos mesmo de quem está no dia a dia, no cotidiano. Imagine de quem está em cima, como deputados e prefeitos, etc. É uma visão muito mais ampliada. Se nós, no dia a dia, conseguimos ter uma visão tão drástica que é indo para o centro de São Paulo, vendo moradores de rua, etc. Imagine quem está em cima vendo tudo aquilo. E no Rio de Janeiro, a Rocinha, justamente aquele pessoal que mora longe do centro urbano, acaba por morando longe do centro urbano, sendo excluído, sendo esquecido. São estes que têm mais vulnerabilidade. A região nordeste do país, sem dúvidas, é a região que mais apresenta vulnerabilidade alimentar ou a região que mais foi situada no mapa da fome. É uma região onde mais ou menos 40% dos domicílios já viveram ou ainda vivem condições frágeis, insegurança alimentar e fome, inclusive. Alguns motivos dos quais podem justificar isso, apesar de banais, se destacam o clima do local, no qual é o clima semiárido, é um clima que atrapalha a agricultura, é um clima que atrapalha a criação de animal, é um clima seco, no qual falta água, inclusive as pessoas ainda passam sede lá, porque às vezes tem que andar grandes distâncias para pegarem água em rios potáveis, ou poços, ou lojas, etc. Porque é um local onde também falta muita infraestrutura, é um local pobre em infraestrutura, onde você tem que andar muito para alcançar um certo serviço de qualidade e tem que andar muito, inclusive, para acessar um atendimento de saúde de qualidade. Então as pessoas elas acabam tendo uma grande vulnerabilidade neste local. Uma vulnerabilidade talvez a maior do Brasil pode ser registrada na região Nordeste, uma região que está muito esquecida, realmente esquecida, pois é uma região enorme, talvez a maior do Brasil. Na verdade, o Norte é uma região maior que o Nordeste, mas é uma região importante, uma região popular. Então, é inadmissível que uma região dessa tenha tantos números, tantos índices de fome, de vulnerabilidade, etc. A desarticulação de políticas públicas também acabam agravando a situação do Nordeste e piorando a qualidade de vida das pessoas que ali vivem. Afinal de contas, muitas dependem do serviço público, dependem das políticas públicas para ter um mínimo de qualidade de vida. E mais uma vez, ficando claro que um alto PIB não significa um alto IDH. Sabemos que o centro-oeste brasileiro é uma das regiões mais importantes do país, muito economicamente ativa e guarda a nossa capital brasileira, Brasília. Bom, apesar de tanta responsabilidade, tanta importância econômica, essa é uma região onde mais de 4,7 milhões de pessoas vivem em insegurança alimentar. Cerca de 30% da população daquele local. O que explica um local com suma importância econômica e geopolítica ter cerca de 30% da população na base da fome? Outro aspecto importante a ser considerado sobre a região centro-oeste é que nos últimos anos a região centro-oeste ela vem dedicando as suas produções, por ser uma localização do qual a produção agrícola é muito mecanizada e visa muito exportação e lucro, está ultimamente voltada para a produção de commodities, que seria soja, milho, algodão, etc. Ou seja, não está focada na produção de comida, de alimentação. Isso também acaba confundindo muitas coisas. A região que se destaca na produção de comida mesmo, onde se produz muito feijão, se produz muito arroz, pecuária intensiva e extensiva, com as grandes pradarias e campos, é a região sul do país.
A região centro-oeste ultimamente está dedicada à exportação, enquanto a região sul vem apresentando um excelente desempenho na produção de alimentos, de arroz, feijão, etc., para alimentar o povo brasileiro. O percentual de fome na região sul do país é o menor registrado comparado com as outras regiões, onde, por exemplo, no Rio Grande do Sul, cerca de 839 mil lares registraram ali uma certa instabilidade e insegurança alimentar. Isso é pouco comparado com os 8,4 milhões do sudeste brasileiro. Então a região sul, ela, digamos que a menor das porcentagens de fome e insegurança alimentar do país. A região norte do país é uma região com uma baixíssima densidade demográfica, porém não escapa dos dados preocupantes da fome. Em média, 39% dos lares e da população no geral vive em uma condição leve e moderada de fome e 7% em uma situação grave. Isso, segundo pesquisas e dados do IBGE, se dá graças à falta de escolaridade, má distribuição dos recursos e, novamente, aparece a desigualdade social. A respeito da fome no Brasil, o excelentíssimo geógrafo Milton Santos argumentava que a fome no Brasil ela não surgia por falta de alimentos, mas sim por uma má distribuição desses recursos do nosso território nacional, onde a principal causa, o principal motivo da fome no Brasil e das específicas regiões era o mau direcionamento desses recursos. Segundo ele ainda, os recursos eram direcionados a específicos locais dos quais tinham mais valor econômico. Por que a fome no Brasil é mais conhecida justamente hoje? Bom, nem sempre foi assim. Nos anos 70, 80 e 60, por volta, a fome no Brasil era um tema sequer nem falado e era pior do que hoje. Porém, então, como surgiu essa preocupação com a fome no Brasil? Surgiu graças a um médico e geógrafo, Josué Apolônio Castro, que infelizmente veio a falecer em 23 de setembro de 1973. Perante todos esses dados da ONU e do IBGE e etc., o que realmente pode ser feito para diminuir ou até mesmo acabar com a fome no Brasil? Bom, sem dúvidas, uma das formas mais eficazes seria o investimento na educação. Claro, a educação é a base do país, é a formação do povo, é o que vai formar o povo ter qualificação e melhores qualidades de vida, porque a qualificação vai trazer oportunidades melhores e estas trarão melhores qualidades de vida. Outra coisa importante é o investimento em políticas públicas, como o Bolsa Família, que ajuda tantos necessitados na região Nordeste, na região Norte e até mesmo no Sudeste, por aí vai. Então é importante a participação dos governantes, claro, é fundamental a participação dos governantes, até porque estes que deveriam direcionar de forma correta os investimentos no país, não estão investindo de certa forma correta, então eles deveriam investir de uma forma mais correta, de uma forma mais coerente, de uma forma mais racional, que seria investir na educação, investir na formação do povo, investir na alfabetização, investir no conhecimento, investir no poder de força de vontade de conhecimento do povo. Isso faria com que teriam mais oportunidades para as pessoas. E com mais oportunidades, a fome seria menor. Outra coisa importante seria o abafamento, a diminuição da desigualdade social. A desigualdade social faz com que oportunidades sejam maiores para uns e menores para outros. Dessa forma, a fome para uns vai ser maior. Outros não chegam nem perto de passar fome, nunca vão passar fome porque as oportunidades são maiores. Enquanto a oportunidade do outro, que é menor, pode ser que seja uma vulnerabilidade e acabar passando fome. Então eu espero que você tenha gostado de assistir até aqui. Conto com você nas próximas produções aqui. E o Colégio Desafio agradece. Eu fazendo aqui em nome da professora Camila Silvério dos Reis também. Estamos fazendo juntos e
Um grande abraço, espero que você possa ter refletido a respeito do que foi passado aqui e desse lugar maravilhoso. Nossos agradecimentos também à Pinacoteca por deixar a gente gravar aqui e tudo mais. E é isso aí. Obrigado.